tarde, ouvintes do programa Ponto P, essa é a JC na rádio, estamos na Rádio Guarujá hoje. Eu sou Luísa Lopes e estou aqui hoje com Márcio Pires. Márcio é empresário, fundador e idealizador da Pontual Garantidora, empresa atuante há mais de 20 anos no mercado condominial. Boa tarde, Márcio. Olá, Luísa, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Mauri. Boa tarde aos youtubers. Aos ouvintes da rádio. Ouvintes da rádio. Temos também o síndico Mauri, com 10 anos de experiência em gestão condominial, sendo os últimos 6 anos como síndico do Residencial Santos Dumont, em São José, e há 6 anos cliente da Pontual. Confere? Confere, boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes da Guarujá. Uma satisfação estar aqui com vocês. É um prazer receber você. Obrigado. Vamos começar com o Márcio. Quando a gente fala de cuidar de condomínio, falamos sobre planejar manutenção, planejar o trabalho dos colaboradores e, acima de tudo, planejar as receitas e as despesas que os síndicos têm na administração. Márcio, como que a Pontual ajuda os síndicos com relação a esse planejamento? Luísa, a Pontual tem no seu DNA gostar de pessoas, gostar de gente. E tudo isso só faz sentido na medida em que nós nos interessamos muito pela causa da pessoa. A partir daí, todas as questões elas são com alguma facilidade dirimidas. No nosso caso específico, nós nos dedicamos à questão financeira, a conseguir essa mediação, esse ponto onde a gente consegue fazer com que o condomínio tenha na sua administração, na sua gestão, o fluxo financeiro necessário para tocar a sua coisa, para tocar o seu negócio, para fazer frente às suas despesas. Para isso, é muito importante que nós tenhamos muito claro com o nosso olhar, no nosso princípio, como eu disse, no nosso DNA, gostar de pessoas. Porque quando você lida com o senhor devedor ou o senhor impontual, a gente está lidando com alguém que eventualmente naquele momento ele não é, com uma situação de impontualidade, com uma situação de que ele tem também um dessossego, digamos assim, dentro do seu seio familiar. Isso nós temos muita responsabilidade na vida, por isso a nossa diferença no mercado. Que é basicamente fazer uma ponte entre a tranquilidade do síndico em poder receber a receita e a noção de que às vezes o morador não escolhe ser inadimplente, às vezes é uma situação complicada que ele está passando e vocês dão esse suporte, esse apoio. Perfeitamente, ele está inadimplente. E aí como claro, dentro do projeto do negócio, dentro do contrato, nós temos a responsabilidade, não nos furtamos disso, de fazer vamos dizer assim, o pagamento pelos adimplentes e os inadimplentes na data aprazada. Isso por 23 anos a gente já está no mercado fazendo e conduzindo dessa forma. Porém, sempre eu friso com muita responsabilidade e carinho. Sim. Carinho, gostar do negócio que a gente faz. Sim. Mauri, me disseram que a vida financeira do teu condomínio mudou drasticamente nos últimos anos. Como foi esse processo de mudança e o que ajudou você a chegar onde você está hoje? Bom, eu sempre fui, Luísa, um entusiasta da questão da cobrança garantida. Tá. Porque há muito tempo o condomínio ele deixou de ser simplesmente um condomínio. Como o Márcio bem frisou, o condomínio hoje ele é um negócio. Independente do tamanho do condomínio, independente do número de moradores, isso independe. O condomínio ele é um negócio, ele tem receitas, ele tem despesas, ele tem compromissos. E o síndico, ele tem, nos dias de hoje, já há algum tempo, uma responsabilidade sempre maior em relação a essa gestão que precisa ser feita no condomínio. Por que eu sou entusiasta da cobrança garantida? Primeiramente porque ela dá ao síndico a certeza de que sempre em tal data a receita do condomínio estará disponível na conta para ser utilizada. Tendo essa receita no dia certo, amparado por uma empresa que te dá essa certeza e essa tranquilidade, o síndico consegue, junto com os condôminos, junto com o conselho fiscal, fazer planejamento. E o condomínio, assim como qualquer outro tipo de negócio, ele depende de planejamento. Ele precisa de uma gestão que seja o mais profissional possível, o mais próximo possível de uma realidade. Então, por isso, sou entusiasta. A cobrança garantida dá tranquilidade, dá segurança, permite planejamento. Enfim, é algo que eu entendo como muito interessante, muito bom,
Porque vamos imaginar que num condomínio você tenha uma inadimplência pequena, 5%, numa receita de 100 mil reais. São 5 mil reais que todo final do mês esse síndico, essa administração vai precisar correr atrás daquele condômino e às vezes demora, como o Márcio disse, porque aquele condomínio está passando por uma dificuldade momentânea daquele momento. Então a cobrança garantida vem de encontro a isso. Segurança, tranquilidade, planejamento, gestão, enfim. Eu gosto, acho muito interessante, e quem ainda não conhece, quem eventualmente ainda não tem, eu sugiro que procure se aproximar, procure entender como funciona, leva aí seus condôminos e com certeza o resultado passa a ser muito melhor. Sim, uma consequência que não é direta, por isso é uma consequência da questão da cobrança garantida que eu enxergo, é que poupa o desgaste da relação do síndico com o morador. Também, porque quando o síndico eventualmente precisa acionar um condômino judicialmente ou mesmo extrajudicialmente para fazer uma cobrança de taxa de condomínio atrasada, sempre existe um certo pensamento daquele condômino, foi o síndico que fez isso, mas não é o síndico, é o condomínio que precisa correr atrás disso. Então, nesse aspecto também, de forma muito positiva, entra a cobrança garantida. Sim. Márcio, eu sempre falo que mais do que fornecedores, as empresas que trabalham com condomínios precisam ser parceiros dos síndicos. Como que vocês tornam a vida do síndico e, por consequência, dos moradores mais tranquila? Sempre com muita transparência. Como o Mauri colocou, com muita propriedade, essa relação de responsabilidade, planejamento, transparência, eficiência, essa comunicação direta que nós temos no nosso dia a dia com cada morador, com cada unidade habitacional, faz com que há um desgaste menor, porque desgaste sempre tem, da administração do condomínio. Então, de alguma maneira, nós levamos uma certa tranquilidade também à administração do condomínio, mas não só. Principalmente ao cidadão que por algum motivo está em débito ou está impontual, vamos chamar assim um pouco, né, no primeiro momento, porque como o Mauri mesmo colocou, eles vão ter um 5% de impontualidade. Eu poderia, se o Mauri me permitir, fazer um exercício da seguinte maneira, de que dia 10 é o dia aprazado. Quando a pessoa não consegue quitar no dia 10, ele ainda está dentro de uma impontualidade e, por consequência, isso certamente é superior a 5%, que vai ao longo do mês, do primeiro, segundo ou terceiro mês, se resolvendo. Mas tem um arraste de um déficit financeiro. E esse problema desse déficit financeiro faz com que aquela redistribuição dessa falta de caixa, dessa falta de dinheiro na hora dos pagamentos eminentes, que é a água, a luz, a folha de pagamento, entre outras coisas, precisa que tenha esse valor provisionado no caixa. E não tendo esse valor provisionado no caixa, não pela inadimplência, mas também pela impontualidade, isso cria um desencaixe e o condomínio acaba entrando muitas vezes precisando pagar as contas com juro e multa por pagar fora de prazo. E eu só queria, Luísa, fazer um complemento, se me permitires, que é dever do síndico cobrar o senhor morador, o senhor condômino, vamos dizer assim, em seu nome, ou otorgar poderes a alguém, a delegar poderes a alguém. E nesse caso, nós somos delegados de poderes em nome do síndico, em nome da autoridade, porque o síndico, para nós, assim como para o morador, ele, no processo democrático amplo, ele é instituído de forma democrática. Existe uma eleição, existe todo um reconhecimento, existe ato, existe todo um cabedal de estrutura jurídica que dá esse amparo legítimo para o síndico, que o síndico não pode prevaricar. O que é prevaricar? É não fazer a cobrança, é deixar, é não cuidar da coisa comum, de comunidade. O condomínio, ele precisa ter esse olhar. E todos os síndicos dos quais eu tenho relação, de verdade, e o Mauri é um dos exemplos que nós temos aí, tem muita responsabilidade com isso e fazem uma gestão com muita eficiência e com muita altivez. Sim. Mauri, qual o conselho que você daria para os síndicos e para os moradores sobre garantir o dinheiro dos condomínios? Luísa, eu acho que inicialmente pode haver
algum tipo de resistência em alguns segmentos de condomínios. O que eu ouço muito quando eu converso com outros síndicos, com pessoas que eu conheço e que são ligadas ao universo condominial? O meu condomínio é um condomínio muito pequeno, eu só tenho 40 moradores, então a minha inadimplência é muito baixa, eu não preciso de cobrança garantida. Então isso pode ser um fator que, num primeiro momento, possa levar os síndicos desse segmento a imaginar que a cobrança garantida não seja necessária. Como eu falei antes, a gestão hoje de qualquer tipo de condomínio precisa ser o mais profissional possível. E o Márcio comentou e falou muito bem a questão da responsabilidade. Então, independente de ser um condomínio de 50 apartamentos ou um condomínio de 400 apartamentos, o Código Civil ele determina a todos os síndicos o mesmo tipo de responsabilidade. Então, todos os síndicos, não seria um conselho, seria uma dica. Todos os síndicos, e os que eu tenho contato, que eu converso, eu falo, conheçam cobrança garantida. Cobrança garantida é sinônimo de tranquilidade. E aí uma dica também, não gosto muito da palavra conselho, ao tentar conhecer, para quem ainda não conhece, procure assessorar-se de empresas que sejam sólidas no mercado. Isso é fundamental. Empresas de cobrança garantida que possam dar a este síndico ou a esta síndica a certeza de não haver nenhum tipo de problema ali na frente. Então a solidez da empresa é fundamental também. Márcio, nosso tempo está chegando ao fim, já está estourado. Eu queria só perguntar para vocês dois, em poucas palavras, para a gente conseguir encerrar rapidinho, qual que é o impacto do Jornal dos Condomínios na rotina de trabalho de vocês? Márcio, primeiro. Nós, da Pontual Garantidora, somos entusiastas do Jornal dos Condomínios desde do seu nascedor. Temos feito recorrentemente por crença, por convicção e por retorno em todos os sentidos. Não é o retorno só financeiro, e sim um retorno de espontaneidade de mídia, onde o Jornal dos Condomínios efetivamente ele tem feito um trabalho gigante para toda a comunidade. Nós somos eternamente gratos, a Pontual Garantidora é eternamente grato a Ângela, a todo o corpo técnico do Jornal dos Condomínios, por todas as dificuldades que a gente sabe que passa uma empresa do porte do Jornal dos Condomínios. E se depender de nós, além do impulso de anúncio, nós teremos o impulso das orações, o impulso de mandar muita energia. Talvez eu estendi um pouquinho nisso, mas falar de Jornal dos Condomínios se confunde até com a época da fundação da minha empresa. Mauri, qual que é o impacto que o JC? Eu recebo todos os meses alguns exemplares. O cunho jornalístico eu acho muito interessante. Eu acho que a gente sempre consegue aprender a cada edição do jornal. O cunho comercial também acho importante porque nos abre alguns espaços em termos de fornecedores. Então eu gosto muito e indico as pessoas que eventualmente ainda não recebem o jornal, devem entrar em contato, devem procurar. E o jornal com certeza é muito importante na vida de todos os síndicos. Muito bem, agradeço a presença de todos. Hoje encerramos, esse é o JC na Rádio. Estamos aqui com a Patrícia sempre, às 3h30, todas as quartas-feiras. E agora eu gostaria de chamar um intervalo, por favor. Temos intervalo. Patrícia está com a gente no YouTube. Beijo, Patrícia. Temos intervalo, produção. Olha, eu acho que a gente tem que continuar com a entrevista, conversando, né? Vamos continuar. Gostosa, Eu acho. Está maravilhosa. Me conta um caso que a Pontual aliviou, assim, te tirou da encruzilhada. Graças a Deus eu tinha Pontual. Eu sou síndico de um condomínio com 448 apartamentos e 1.700 moradores, com uma arrecadação anual de aproximadamente 3 milhões de reais. E é raro acontecer, porque eu gosto de trabalhar com planejamento e com estratégia, mas já ocorreu uma situação onde faltou dinheiro. Apesar da cobrança garantida, uma situação extra no condomínio, faltou dinheiro antes da virada do mês. E aí, lá estava a Pontual para nos ajudar e resolveu o nosso problema momentaneamente. No mês seguinte a gente regularizou, mas acontece, mesmo com cobrança garantida, acontece. Sim. Então, eu tenho absoluta convicção de que, como eu falei antes, a empresa de cobrança garantida
sendo uma empresa parceira e com uma relação comercial muito saudável, é fundamental. E nesse caso, a Pontual nos ajuda e nos ajuda muito. E teve um caso que a Débora me contou um dia que eu achei genial, que é o fato de poder pagar com cartão de crédito. Sim, bom, nós temos... É que, claro, eu estava mais focado na questão realmente humana da coisa, não. Todos os meios possíveis de pagamento nós temos, sim, cartão de crédito, cartão de débito, nós temos a forma muito de deixar programado, de fazer, por exemplo, para quem tem uma necessidade de eventualmente fazer uma programação do que ficou para trás, uma flexibilidade, ou seja, uma humanização realmente, porque senão não combina com o nosso histórico de gostar de gente. Então nós temos realmente essa questão da humanização. Todo tipo de forma de pagamento previsto dentro da legitimidade. Sim, com certeza. Ou seja, não dá para a gente chegar lá com um pedaço de um sofá, não é isso que eu estou dizendo, né, gente? Essa questão das formas de pagamento que a Pontual oferece no Santos Dumont tem realmente causado, começou quando iniciou, Márcio, a questão do cartão de crédito, de programar. Os condôminos que eventualmente têm esse problema, eles gostam muito e eles falam disso. Ô, Luísa, nós temos, para termos ideia, o Secov Hub, que é o... Perdão, sou presidente do Secov, agora eu estou falando de Secov. Nós temos a Pontual Hub. No Cindy Hub? Não. Cindy Hub, nós temos dentro da Pontual um projeto que é a Pontual Hub, que é Pontual na sua casa. Quando o síndico necessita, quando o síndico necessita, a gente faz mutirões, isso programado, convidado, autorizado pelo síndico, porque hoje, claro, tudo é online, tudo tem um jeito muito mais fácil, né? Porque nós temos todos os meios eficientes de tecnologia, mas quando necessário nós já fizemos algumas situações de eventualmente precisar ser convidado pelo senhor síndico e pela administração do condomínio. A gente vai no condomínio e faz lá a Pontual Hub no condomínio para resolver, debelar aquela situação que eventualmente está, para que o cidadão tenha o conforto de não ir até o local. Mas como que funciona na prática? Vocês fazem Nós fizemos um escritório no salão de festa, por exemplo? Isso, exatamente. E aí conversa com os moradores e entra dia e hora, olha, precisamos de um mutirão lá. Legal. Então, uma extensão, uma PA, um ponto de apoio da Pontual dentro do ambiente condominial. E uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, tá? Na minha época era assim. Isso ninguém faz o que eu estou te falando, sabe? Eu achei nós gostamos genial. de gente, né? Eu achei genial. E porque às vezes um morador que está inadimplente há muito tempo fica um pouco, constrangido de negociar, porque não sabe nem como chegar, não sabe nem quais são as possibilidades, e a partir do momento que ele negocia uma dívida, ele já não está mais inadimplente. Se ele cumprir o acordo, ele pode fazer, ele é um morador adimplente mesmo tendo uma dívida, mas é uma dívida que está programada. Então, é isso que eu digo, que às vezes falta informação para os moradores, que se isso eles enxergam como uma possibilidade viável, não faz sentido não adotar. É lógico adotar, é natural. Muito legal. Eu acho que o principal, de novo, eu falo, Mauri, nós temos uma relação também de respeito e amizade, em razão de ser uma pessoa do bem, e nós temos esse acolhimento, né, Mauri? É um acolhimento natural, porque você ser um síndico, eu tiro o chapéu, eu respeito muito essa profissão. Todas as profissões são dignas, mas essa profissão de cuidar da coisa comum, e muitas vezes ainda, o que é mais desafiador ainda, e ainda o Mauri mora no local, no ambiente que ele dirige, é quase como tu dormires dentro do teu escritório no dia a dia, guardado as proporções, ou seja, o problema está ali, está acontecendo, e toque na porta. Claro que tem que ter disciplina, tem que ter regramento, está tudo certo. Tem, obviamente, uma quantidade enorme de síndicos que não residem, que também conseguem, está tudo ajustado, e é uma tendência muito bem-vinda, que é o que se atribui ao mercado de síndico profissional, mas quem se dedica a cuidar dessa questão nos condomínios, independente da sua linha de ação, da vertical que está cuidando dentro do condomínio,
se é de manutenção, garantia, ou o que quer que seja, ele precisa, primeiro, de verdade, ter uma dose muito grande de psicologia, conhecimento com profundidade, isso acima de tudo, né? Paciência, resiliência e gostar de gente. Sim. Mas um dos segredos, eu não sei se seria um segredo, mas eu acho que é fundamental nesse processo todo, Márcio, de cuidar das coisas comuns, de cuidar das pessoas, é você trabalhar muito com a questão da organização do condomínio como um todo. Se você tem um condomínio todo organizado, todo planejado, com as manutenções todas em dia, que não vai te causar surpresas, se bem que surpresas sempre podem ocorrer, fica mais fácil essa gestão. E se você, aliado a isso, tem a questão financeira também bem resguardada, fica mais fácil ainda. Então a gente, no Santos Dumont, eu falo pelo Santos Dumont, a gente tem 1.700 moradores, a gente tem uma comunidade pacificada, é muita gente. O Mauri é um prefeito, né? E nós temos, nós temos mais moradores no Santos Dumont do que alguns municípios do interior de Santa Catarina em termos de habitantes. É um desafio. Sim, é um desafio diário, na verdade. É um desafio. Gente, agradeço a participação, a gente não tá mais vendo aqui pelo Patrícia. Não, mas tudo bem. Mas a gente coloca tudo bruto no nosso canal. Agradeço vocês, você é uma simpatia, prazer de conhecer melhor, saber da tua história. É muito bonita a tua vocação em cuidar das pessoas antes de cuidar do dinheiro. E eu garanto que o síndico sempre tem esse tipo de ação. Eu acredito que sim, foi assim a nossa integração, né, Maurício? Eu conheci o Mauri numa situação dessa. Depois viramos amigos e viramos parceiros de negócios nessas questões e muitas vezes conselheiro. Ele me aconselha muito. O Mauri tem sido uma fonte muito grande de ter muita experiência. Que é isso? Ele tem uma bagagem de vida muito interessante. Mauri, agradeço de verdade. Obrigada. Espero que a gente consiga manter contato e com certeza nos vermos nos eventos e nos vermos nas questões que o jornal vai colocar. O jornal vai construir muitos eventos e oportunidades de encontrar as pessoas fisicamente. Daqui para frente a gente está precisando de tempo para planejar essas coisas. Mas é um prazer te ter, um prazer te conhecer. O prazer foi meu e fico sempre à disposição. Precisando, é só me chamar. Ok. Obrigado. Obrigada, gente.